Meus irmãos, hoje é o dia do batismo do Senhor e nós ouvimos o Evangelho segundo Marcos, que é um evangelho bastante objetivo, sem enrolação. Ele vai direto no assunto, é bem sintético, mas com uma profundidade sem igual. Vejamos como ele narra o batismo do Senhor, com poucas linhas, mas com uma grande espiritualidade. Bom, começo dizendo para você que você só compreende essa narrativa dele aqui se você, caso você estivesse com o seu evangelho, você abrisse o evangelho lá no final, quando ele está falando da morte e do sepultamento de Jesus. Note só, ele começa dizendo que logo que depois que Jesus foi batizado, ele saiu da água. É um movimento de elevação. O que ele está falando com isso? Ele está se referindo à ressurreição de Jesus. Jesus é deitado morto no sepulcro, mas se levanta. Vocês sabem que São Paulo já falava, né? Quando nós somos batizados, somos sepultados na morte de Cristo pelo batismo, para que com Ele um dia ressuscitemos. Não é só São Paulo que tem essa teologia, de ver no batismo a associação com a morte de Jesus. Ele faz isso muito bem. Olha só, outro dado que aparece. Aparece três fenômenos maravilhosos aqui, que vão se repetir, dois pelo menos no final do Evangelho de Marcos, e um está em outra parte da Bíblia, que ao seu tempo eu falarei. Começa dizendo que a tradução aqui infelizmente é péssima, né? Fala assim, olha, quando Jesus saiu da água, então o céu se abriu, viu o céu abrindo. Não é isso que está escrito no grego. O verbo grego empregado lá rasgou-se, o céu rasgou-se. Há uma diferença muito grande em abrir e rasgar-se. Abrir subentende que tem uma porta, uma janela com dobradiça, e então você abre e fecha. Mas quando você usa um verbo que denota rasgar, o que você está dizendo é que isso não tem volta mais. E quando diz assim, viu o céu se abrindo, que eu disse que devia ser viu o céu rasgando, significa que para o homem antigo o céu era o lugar do trono de Deus, e significa que agora esse mistério insondável está acessível a todos nós. O batismo de Jesus nos abriu o caminho do céu. Mas eu falei que tem um contraponto lá no Evangelho da Paixão. Lá ele vai dizer que o véu do templo rasgou de alto a baixo. Sabia qual é a função do véu no templo? É isolar, separar o santuário do acesso a ele. Quando o véu do templo se rasga, significa que não existe mais obstáculo nos separando de Deus. E ele emprega essa imagem no batismo. Olha, aí vem um outro fenômeno aqui. E o Espírito pairou como uma pomba descendo sobre ele. Bom, esse fenômeno aqui, maravilhoso, que aparece no batismo, está em outro livro da Bíblia. Aliás, você só pode compreender bem esse texto se você souber qual é a outra passagem da Bíblia onde o Espírito Santo aparece na forma de uma pomba. Você sabe que o símbolo do Espírito Santo manifestado como uma pomba só ocorre duas vezes na Bíblia. Uma no texto de hoje, a outra é o texto que vamos procurar. Que texto que é? Quem está pensando no dilúvio acertou. Vocês lembram que no texto do dilúvio, Noé primeiro ele soltou um corvo, o corvo não voltou. Depois ele soltou uma pomba,
a pomba voltou trazendo um raminho de oliveira no bico. Agora você vai pensar, né? Que tem a ver uma coisa com a outra? Muito, muito, muito. Aí está o sentido teológico do batismo. Sentido teológico do batismo, por quê? Na carta de São Pedro isso é comentado. Morreu todos os seres vivos da terra, mas aqueles 8 que estavam na arca foram preservados. Então, uma imagem para falar da força salvadora do batismo. Meus irmãos, haverá o juízo final, será como um grande dilúvio, mas aqueles que estiverem em comunhão com o corpo de Cristo serão preservados. Aliás, aqui do meu lado você tem o ícone do batismo do Senhor. Eu queria chamar a atenção apenas para um elemento dele. Se você reparar como está pintado Jesus no Rio Jordão, repare uma coisa engraçada. Ele não está dentro da água, ele está como se boiasse na água. Por quê? Porque o pintor deste ícone aí, ele idealizou Jesus, o corpo de Jesus, como a nova arca, no qual através do batismo nós temos, vamos dizer assim, nós somos guardados dentro dela, nós estamos então preservados dentro dela desse grande dilúvio. E ele fez isso muito bem, porque o corpo de Jesus é a nossa garantia de salvação. Agora eu não falei para vocês o simbolismo da pomba. Por que será que usa-se uma pomba? Alguns vão dizer assim, o casal de pomba é monogâmico, mas tem um monte de pássaros que é monogâmico, se eu não me engano, papagaio, arara. E é porque a pomba, dizem que a pomba bota sempre 2 ovinhos e sempre nasce um macho e uma fêmea. É maravilhoso, mas também não é isso. Agora, se você pensar o que a pomba tem, qual é a grande, vamos dizer assim, a grande coisa que acontece com a pomba que não acontece com nenhuma outra ave. Qual é o diferencial da pomba? Se você pensar no pombo-correio, você acertou. Não sei como, o pombo tem uma faculdade de conseguir voltar sempre no ninho dele. Por isso que tem pessoas que fazem esse esporte de pombo-correio, né? Fazem competições de pombo que consegue percorrer maior distância em menor tempo. Leva o pombo para um lugar bem longe, solta e ele volta. Parece que ele tem um GPS na cabecinha, não sei como ele consegue isso. Ele volta para o seu ninho. Então essa faculdade de voltar para o seu ninho, e por isso que o Espírito Santo aqui aparece uma pomba, está falando do quê? Está falando que nós vamos voltar para a casa do Pai, que é o nosso ninho. Através do batismo, nós vamos ser adotados como filhos de Deus e vamos retornar para a casa paterna. Aí o Evangelho que termina que não só o céu se rasgou, mas também ele fala que ouviu uma voz. A voz diz assim: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Esse terceiro elemento que aparece aqui aparece também no Evangelho da Paixão de São Marcos. Lá você vai ver que Jesus Cristo dá 2 gritos. O primeiro grito dele é um grito, vamos dizer assim, de desespero, é um grito de sofrimento, quando ele fala em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Ele está rezando um salmo. Eu falei que é de desespero, mas é um salmo do abandono. Pois é, só que depois o Evangelho continua dizendo assim: então Jesus deu um grande grito e entregou o seu espírito. Aí, que grito que é esse? É o grito da agonia? Não, é o grito da vitória. São Marcos apresenta Jesus morrendo na cruz com um grito de vitória. Ele venceu o mundo com sua morte. Então entenderam? Por que é interessante você, ao ler este Evangelho falando do batismo do Senhor, associá-lo com o texto da paixão? E também é importante não ficar só nisso, é importante você pensar
no seu batismo, reavivar o seu batismo. Por causa da pandemia, eu não vou fazer aqui o rito da aspersão, mas era necessário fazê-lo hoje em dia, o rito da aspersão, porque nós fomos batizados, e o batismo então nos incorporou no corpo de Jesus, a arca da nossa salvação. O batismo abriu o céu para nós. O batismo foi o sacramento que realizou maravilhas incontáveis na nossa vida. Então, a gente lendo esse texto, podemos reavivar o nosso próprio batismo. Amém.